Abra a Bíblia Sagrada em Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 16. É um texto para uma breve reflexão acerca dessa canção que foi cantada aí agora, com uma ensinação aí de uma peça teatral. Como hoje é o Dia das Mães, o tema para a nossa mensagem vai ser a viúva de Naim, uma mãe feliz. Mas antes dela ser uma mãe feliz, ela foi uma mãe feliz. Vamos lá, capítulo 7, versículo 11 a seguir. Mas já pode colocar para mim no slide, e aquele aparelhinho. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, de grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegou-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de terror e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Senhor, nos abençoe com essa palavra. Você vai acompanhar aqui no slide essa reflexão que tem o tema A Viúva de Naim, uma mãe feliz. Mas como eu disse, antes dela ser uma mãe feliz, esse era o quadro que essa mãe vivia. A viúva de Naim, olhar para ela lembrar de morte. Ela casou, era uma mulher, e o seu esposo faleceu. Agora ela se tornou viúva. Fruto desse relacionamento, um filho, o único filho que ela teve com esse homem, e esse filho também, já na sua adolescência para a juventude, também morre. Então olhar para essa mãe, morte, tristeza, angústia, não é por menos. Casou, morreu o companheiro, fruto do relacionamento, ficou o filho, e o filho também morreu. Então a vida dessa mulher era talvez pensar em morte, tristeza e angústia. Como eu disse, viúva de um esposo e mãe de um filho que morreu. Ao elaborar essa mensagem, eu comecei a pensar o que alguns dentre a multidão que estava seguindo ela, os seus vizinhos, poderia atribuir a ela algumas coisas tipo que estava ali. Como por exemplo, a mulher dos sonhos acabados. Talvez isso aí caberia a ela naquele momento. Ela sonhou um dia em casar, casou, mas o esposo morreu. Sonhou em ter um filho, teve um filho, mas o filho morreu também. A mulher dos sonhos acabados. Ou quem sabe, a mulher desfavorecida. Foi favorecida com um companheiro, foi favorecida com um filho, mas agora está desfavorecida. Ambos faleceram, ambos morreram. Ou quem sabe, a mulher infeliz, chorou a morte do esposo e agora está ali chorando a morte do filho. Essa mulher está numa trajetória de infelicidade. Ou quem sabe alguém pensasse assim: a mulher que atrai a morte. Fica ao lado dessa mulher. Um dia, meus irmãos, conversando com eles, e ali no bairro Piratininga estava ocorrendo ali uma mortandade, porque isso ocorre, às vezes é aqui no bairro Copacabana, no Leblon, é no Santa América, quando a coisa começa a acontecer numa região, e vai acontecendo. Aí nos dias que estava acontecendo no bairro Piratininga uma mortandade, eu falei para meus irmãos: olha, vocês não vão ficar sem viver um bom tempo aí, porque passar por aí agora, eu posso perder a morte. Eu vou fugir desse bairro por aí, mano. Vocês não estão de brincadeira? Mas na verdade, a mulher que atraía a morte.
filho, e etc. Talvez alguém pensasse assim: a mulher é azarada. Mas essa mulher é azarada mesmo. Ela arrumou uma esposa e morreu. Arrumou um filho, o filho também morreu. Ou quem sabe a mulher que tentou construir uma família, mas não deu certo. Talvez nós poderíamos colocar outros pensamentos acerca dessa mulher. Mas a trajetória dessa mulher foi mudada, a vida dela foi mudada quando aconteceu isso aqui, ó. O que fez Jesus para a viúva, mãe da cidade de Naim? Porque no momento que Jesus encontrou com ela, o quadro começou a mudar. A vida dela ali começou a mudar. E aí vem essa pergunta: o que Jesus fez por ela? E nós vamos aprender aqui pelo menos algumas coisas. Lá no versículo 13 que nós lemos: viu ela em meio à multidão. Essa foi a primeira coisa que Jesus fez para aquela mulher. Ele enxergou ela, ele viu o sofrimento dela em meio a uma multidão. Porque esse é o Deus que nós servimos. Ele sabe, ele tem condições de identificar você em meio a uma multidão. Ou quem sabe você mesmo está perdida ou perdido em meio a uma multidão de problemas. Mas Deus, ele sabe te identificar. Ele sabe da sua necessidade. Então Jesus viu ela em meio à multidão. Outra coisa, ele aproximou-se dela. Versículo 12. Ele aproximou-se daquela mulher. Ele não passou de largo, mas ele aproximou-se dela. E é isso que ele faz também. Jesus aproxima de cada um de nós. Outra coisa que ele fez por aquela mulher: ele compadeceu-se dela. Versículo 13. Ele teve compaixão do sofrimento dela. Pois é isso que ele também tem para com cada um de nós, para com as mulheres, para com os homens. Ele tem compaixão de nós. Diga assim: ele tem compaixão de mim. Mas isso é maravilhoso saber que Deus, nós servimos um Deus de compaixão. Um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. Você sabe que um dos significados da palavra misericórdia é sentimento de dor pela dor do outro. Esse é um dos significados da palavra misericórdia, compaixão. Sentimento de dor pela dor do outro. Foi isso que Jesus fez ao ter compaixão daquela mulher. Ele estava sentindo a dor daquela mulher, a dor da morte, a dor da separação, a dor da angústia, da tristeza. Ele sente compaixão pelas nossas dores. Então ele teve compaixão dela. Mas o que mais fez ele? Falou com ela: não chore. Versículo 13. Não chore, ou seja, consolando ela. Jesus libera uma palavra de vitória. Às vezes tem pessoas que estão liberando palavras de derrota ao azarado, ao que atrai a morte, aos sonhos falecidos e etc. Mas Jesus, quando ele vem, que ele te vê, ele aproxima, ele compadece, ele vai liberar uma palavra de vitória para a sua vida. Ele vai liberar uma palavra para te animar, para te encorajar. Você está se vendo como uma pessoa derrotada. O que fazer com meu filho que está morto espiritualmente? O que fazer com esse problema tão grande que você tem na família? Ei, Jesus tem muita coisa para fazer. Ele está te vendo, ele vai aproximar de você, ele se compadece de você e ele libera uma palavra de vitória para a sua vida. Outra coisa, ele restituiu a ela com vida o filho que estava morto. Versículo 15. O motivo da tristeza dela anteriormente era o esposo, agora era o filho. Esse era o motivo da tristeza daquela mulher. Então Jesus foi lá e reverteu aquele quadro. Ele reverteu aquele quadro. Ele então deu vida a esse filho, ele deu vida a esse menino e entregou para ela, e restituiu ela. Eu estou te restituindo a alegria do seu coração. E é o que ele pode fazer com cada um de nós que estamos aqui. Amém? Restituir. Ok, mas tem um versículo que me chama muita atenção nesse texto. É esse versículo aqui, ó. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Vamos lá, leia comigo. E glorificavam a Deus. Mais uma vez. E glorificavam a Deus. Por quê?
glorificavam a Deus. Por que glorificavam a Deus? Vamos ver aqui. Eu coloquei aqui pelo menos 4 razões porque aquela multidão começou a glorificar a Deus. Primeiro, porque antes era uma mulher enlutada, agora é só alegria. Aquela mulher estava ali chorosa, triste, abatida, uma mulher enlutada do esposo, enlutada do filho. Mas agora, quando Jesus viu, aproximou, teve compaixão, restituiu, deu uma palavra de vitória para ela e restituiu seu filho. Agora a situação daquela mulher é outra. Agora era só alegria. Você pode imaginar o coração daquela mulher a partir desse encontro com Jesus, ver o seu filho ressuscitado, as suas esperanças, as suas motivações, seus sonhos. Aquela mulher agora estava só, se olhava para a face dela e era só alegria. Por isso o povo glorificava a Deus. Outra coisa, porque antes era uma mulher derrotada, agora é só vitória. A derrota estava lá na vida do esposo que morreu, na vida do filho que morreu, mas ao que Jesus ensina na vida daquela mulher, agora é só vitória. Maravilha. Por que glorificavam Deus? Porque antes era uma mulher que só chorava, ela estava em pranto, chorou pelo esposo falecido, chorou porque ela estava chorando pelo filho falecido, mas agora Jesus restituiu o filho, agora é só sorriso. Estancou, acabou as lágrimas, agora era só sorriso. Por isso o povo glorificava a Deus. Mas Deus muda o quadro da nossa vida, Deus muda o quadro da nossa família para que o nome dele seja glorificado. Não é só para que você seja feliz, para que você seja mais feliz, embora isso está incluso no pacote de Deus, mas a principal razão de Deus agir na sua vida e agir na minha família é para que o nome dele seja glorificado, é para que outros possam olhar para você e falar: mas como que Deus está presente na vida desse casamento, como que Deus está presente na vida dessa mulher, como que Deus está presente na vida dessa família, e o nome dele vai ser glorificado. Por isso que eu achei interessante esse versículo, e talvez o mais forte ele não é a ressurreição daquele moço, não é glorificar a Deus, porque aquele povo bem que poderia nem dar glórias a Deus, mas o povo entendeu tudo aquilo ali, todo aquele cenário, todo aquele agir de Deus, e Deus estava fazendo tudo para a glória dele. E por fim, porque antes a morte rondava a casa da mulher, agora a vida. A morte parece que era uma vizinha, a morte estava ali se tornando amiga daquela família, mas quando encontrou com a vida, Jesus é vida. Diga assim: Jesus é vida. Mais uma vez, Jesus é vida. Quando encontrou com a vida, a morte teve que bater em retirada. A morte estava lá no filho, jovem, eu te mando, levanta-te. A morte teve que obedecer à voz do Senhor, e a vida retornou a ele. Então agora aquela mulher pode celebrar a vida. Ela estava ali amargando a morte, mas agora ela ia celebrar a vida. A vida. E para concluir essa palavra, deixa eu voltar naquele quadro anterior que eu mostrei para vocês. Vamos lá? Para a conclusão. Olha que quadro terrível. A mulher dos sonhos acabados, a mulher desfavorecida, a mulher infeliz, a mulher que atraía a morte, a mulher azarada, a mulher que tentou construir uma família, mas não deu certo. Conclusão. Olha o quadro como é que mudou agora. Quando Jesus entra em cena. Olha o tema da mensagem: a viúva de Naim, uma mãe feliz. Eu apresentei aqui uma mãe infeliz. Antes de ser feliz, ela era uma mãe infeliz. Mas Jesus mudou o quadro. Olha o quadro mudado aí, ó. A mulher dos sonhos acabados voltou a sonhar. A partir da ressurreição daquele menino, aquela mulher voltou a sonhar. O meu marido talvez não tinha como mais, já passou talvez anos, não dá para ressuscitar, embora para Deus dar impossível. Mas aqui está, aquele que vai ser meu companheiro. Eu vou sonhar, eu vou continuar sonhando com a minha vida e principalmente sonhar pelos meus filhos. Olha a outra situação: a mulher desfavorecida alcançou o favor do Senhor. Alguém dizia: é uma mulher
favorecida, mas quando Jesus entra em cena, Jesus tira esse desfavorecido e passa a fazer, dar o favor dele, operar o favor dele, e aquela mulher agora estava recebendo o favor de Deus. Outra coisa, a mulher infeliz se tornou infeliz, ela estava de luto, mas quando Jesus entra em cena, joga o lenço preto, joga a escuridão para lá, porque agora eu sou uma mulher feliz. Jesus muda o quadro. Olha outra situação, a mulher que atraía a morte, agora atraiu a vida. A mulher azarada tem a sua sorte mudada. A mulher que tentou construir uma família, mas não deu certo, tem suas esperanças renovadas. Tudo isso porque Jesus entrou em cena. E aí, o tema do sermão: a viúva de Naim, uma mãe feliz. E é isso que Deus quer fazer para a sua vida. Você pode aplaudir Ele.